Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os componentes da mesa. Vou pedir licença para não citar nominalmente mais uma vez, já fomos todos apresentados. Até em respeito ao público que veio aqui, as pessoas que estão assistindo, que já esperam o debate do conteúdo, devem ter muitas perguntas, muitos questionamentos a fazer, muitas posições a colocar. Mas queria agradecer profundamente, primeiro, a Firmiane pelo convite para falar aqui, pela organização do evento. Ainda que esse convite tenha sido feito como uma retribuição, uma vingança ao trabalho que foi proposto, já que eu propus o trabalho para ela, devolveu para mim o trabalho também de vir apresentar. Mas Firmiane sabe que quando a gente começou essa gestão da Defensoria 2 anos atrás, e ela foi convidada para ser diretora da Escola Superior, o Defensor-Geral fez um pedido a ela, traçou um objetivo. E um objetivo era que esse auditório ficasse sempre cheio. E cheio não só de defensores, mas cheio principalmente da sociedade civil, dos estudantes, da população baiana, para fazer a discussão sobre temas interessantes, sobre temas relevantes, de uma forma aberta, democrática com a Defensoria. E esse evento, mais uma vez, você mostra como foi uma escolha acertada a sua indicação para a Escola Superior, porque, mais uma vez, esse auditório está cheio, vem enchendo mais ainda, eu sei que até o final da noite ainda vai chegar mais gente, e, mais uma vez, está cheio dessa forma bonita. Então, obrigado, Firmiane, e obrigado a cada um de vocês que aceitou esse convite, essa proposta de vir aqui debater um assunto tão polêmico. Para começar a falar de crise no sistema carcerário, e não tem como não falar disso sem falar em segurança pública, a gente tem que primeiro se fazer uma pergunta, saber de que patamar a gente está saindo. Qual é o objetivo de uma política de segurança pública? O objetivo de uma política de segurança pública é redução da violência ou é prender mais pessoas? Esse é o primeiro questionamento que a gente tem que fazer, e é a partir dele que a discussão surge. Eu, previamente, vou dar a minha resposta, que acredito que seja de vocês também. Uma política de segurança pública tem que se voltar para a redução da violência, e não para o encarceramento. A partir dessa resposta, de saber que esse é o objetivo, é que a gente pode começar a discutir o tema. E para discutir o tema, é interessante que a gente conheça do que a gente está falando também, qual é a realidade do sistema carcerário. E eu separei alguns dados do Infopem, que é um estudo realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. O DEPEN faz parte do Ministério da Justiça. E o último Infopem trouxe alguns dados que são interessantes para a gente começar a debater esse tema com bases mais sólidas, e não de acordo com posições etéreas e senso comum. Um primeiro dado interessante, que é esse que está na tela, é o ranking de taxa de pessoas presas por 100 mil habitantes. E o Brasil ocupa o 6º lugar nesse ranking. Veja que não estou falando nem em prisão absoluta, estou falando em uma média de acordo com a população. O Brasil é o 6º colocado, o que é uma posição de bastante destaque no sentido negativo de ter bastante pessoas presas para a população. O Brasil é também tem também a 4ª maior população prisional do mundo. Por que eu botei esses dois dados? Porque quando a gente apresenta esse dado agora, que o Brasil é a 4ª maior população prisional do mundo, muitas vezes as pessoas dizem, mas não tem nada de errado nisso, já que o Brasil também é uma das maiores populações do mundo. É natural que tenha uma das maiores populações carcerárias. Só que quando você volta para o anterior, você vê que não é só uma consequência da população absoluta. É porque o encarceramento realmente é grande. Nós somos o 6º na taxa de encarceramento. Aqui tem alguns dados interessantes, são os dados gerais da população prisional, segundo o Infopem. O estudo foi realizado com dados de 2014. Claro que esses dados mudaram um pouco de lá para cá. Veja que o interessante é que nós temos um superávit, um déficit de vagas, de 250 mil vagas no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós temos 249 mil presos provisórios, que é basicamente o mesmo número.
O déficit de vagas prisionais no Brasil é basicamente a quantidade de presos provisórios que nós temos. Eu não coloquei aqui, porque talvez fosse falado por outros, mas tem um outro dado que é alarmante, é que essa taxa de encarceramento no Brasil, ela vem crescendo ano a ano, especialmente depois de 2006. Tem um crescimento muito grande. Os outros países que estão entre as populações carcerárias maiores do mundo estão com a taxa diminuindo, só a gente está crescendo. E aí vem mais um dado interessante do Infopem, que coloca a Bahia como o terceiro estado com o maior percentual de presos provisórios no Brasil. Então, aqui a gente já está trazendo para a nossa questão local. Se existe um excesso de presos provisórios no Brasil, a Bahia contribui de uma forma bastante relevante com isso. E eu conversava com o Major Júlio antes da apresentação, e ele até me dizia que esse dado nem tá tão correto assim, porque tem os presos que estão nas delegacias que não foram computados aí, aqui na Bahia. Então talvez a gente suba nesse ranking aí. E a gente está aprendendo tanto por quê? Segundo o Infopem, esses são os tipos penais que levam mais pessoas às prisões hoje. Tráfico de drogas, roubo, furto e homicídio. Não precisa muito esforço para a gente entender que tráfico de drogas, roubo e furto levam pessoas pobres à prisão. Até porque cada classe social tem o seu tipo de delito que comete. Então, a classe social, as pessoas que têm uma faixa de renda maior, o delito que elas fazem não é o roubo, não é o furto. Os delitos são outros. E esses delitos não aparecem aqui. Outro dado interessante para a gente entender qual é a questão prisional é o perfil raça e cor. Na Bahia, hoje nós temos 20% de brancos, 79% de negros, segundo o IBGE. Quando a gente vai para a população prisional, são só 12% de brancos. Os negros sobem para 88%. E por que é interessante colocar isso? Porque há uma justificativa também, quando a gente fala que que a justiça penal é seletiva e é racista, há um argumento para tentar fugir disso, que é o de que não é verdade, porque a Bahia tem mais negros do que brancos, por isso que tem mais negros nas prisões. Como a gente percebe, a taxa aumenta para os negros e a taxa diminui para os brancos. E a diminuição para os brancos é bastante significativa, de 20 para 12, é quase 50%. Mas aí eu chego a um dado que foi construído, esse dado já não é mais do Infopem, foi construído pela Defensoria Pública, aqui da Bahia. O que a gente fez? A gente pediu para uma servidora do nosso núcleo, da nossa especializada criminal, para ela analisar todos os autos de prisão em flagrante que foram enviados ao núcleo de prisão em flagrante para a realização de audiência de custódia em Salvador. Todos. Foram 4.981 autos de prisão em flagrante analisados. E nessa análise, a gente pediu para ela verificar como a autoridade policial classificava a cor, a raça daquelas pessoas que foram presas em flagrantes. E veja como o dado é ainda mais alarmante. Essa é a composição. 0,78% dessas 4.981 pessoas eram brancas. 99,2% eram negras. Isso, a classificação é feita pela própria autoridade policial, que lavra o auto de prisão em flagrante. E quando a gente olha isso, é hora também de a gente parar e refletir que talvez aquele discurso forte, contundente, às vezes até agressivo, que é feito por organizações como a REAJA e pelo movimento negro em geral, de que a política criminal é uma política de genocídio do povo negro, talvez não seja esse exagero que a gente pense. Talvez haja um exagero, claro, de linguagem, que obviamente a gente sabe que não há uma política determinada de vamos matar os negros. Mas há sim uma política, ainda que não pré-determinada para essa finalidade, mas há uma política que tem como resultado a prisão em massa da população negra.
99,2% de negros presos em flagrante em Salvador durante o ano de 2016 é um dado assustador. Outra coisa interessante nessa análise que a gente fez das prisões em flagrantes é que 72% das pessoas presas em flagrantes em Salvador no ano de 2016 foram presas sem armas. Então, aquela ideia de que a prisão só atinge as pessoas mais perigosas é falsa. Apenas 0,58% das pessoas presas em flagrante em Salvador foram presas mais de uma vez no mesmo mês. Então, mais uma vez, aquele discurso que se diz que a polícia prende, a justiça solta, e logo depois as pessoas vão sair cometendo crimes, é falso. Não é um dado real. Nas audiências de custódia, realizadas em Salvador, 65% das pessoas foram defendidas pela Defensoria Pública, 35% por advogados particulares. Por que esse dado é relevante? Hoje, a Defensoria Pública da Bahia só está presente em 10,5% das comarcas aqui da Bahia, que são 29 comarcas. Essas 29 que estão conectadas, que o Firmiani falou. A audiência de custódia é o primeiro momento em que há uma espécie de defesa no processo. Quem conhece o processo penal, o doutor Elmir conhece, o doutor Ícaro conhece, Vilma Reis, o Major Júlio conhece, sabe que existe uma realidade também. Quando uma pessoa é presa, a família dela ou ela mobilizam todos os recursos que tiverem para tentar a liberdade, naquele momento. Então, se naquele momento, uma pessoa que não tem recurso nenhum, procurar um advogado particular e ele disser, eu cobro X, e a pessoa diz, eu não tenho X, mas eu tenho uma casa onde eu moro. Ela vende a casa. Ela vende a casa e paga a defesa. Só que esse dinheiro acaba, porque a casa só tem uma para vender. Então, à medida que o processo se desenvolve, e ainda mais quando chega a execução da pena, a quantidade de presos que não possuem advogados particulares, são defendidos pela Defensoria Pública, aumenta exponencialmente. Na execução penal é mais de 90%. E se você pensar que essa é a realidade de Salvador, imagine as 90% das comarcas da Bahia que não tem Defensoria Pública. Como é que é feita essa defesa? Os tipos penais aqui em Salvador, nos autos de prisão em flagrante, os principais são os mesmos analisados pelo IFOPEM, só que com um percentual maior. 42% tráfico de drogas, 26% roubo, 8% furto. Mas aí eu chamo a atenção para duas coisas, já cruzando os dados. Primeiro, em relação aos roubos, a mão armada são só 2%, não são 28%. Não são 26%. E em relação ao tráfico, se a gente lembrar que 70% das pessoas são presas sem arma, essas pessoas presas por tráfico de drogas não são aquela imagem do traficante que é veiculada, associada aos filmes que a gente assiste, daquela pessoa fortemente armada, não são. São aquilo que a gente chama de mula. São aquelas pessoas que estão lá vendendo só. Os tipos penais mais graves, como o homicídio corresponde a só 0,8% das prisões em flagrantes. O estupro corresponde só a 0,5%. Latrocínio a 0,2%. Então, quando a gente fala de prisão, de pessoas em situação de prisão, de persecução penal, a gente não está falando de pessoas flagradas em situação de violência. Não é essa a regra. Pelo contrário, essa é a exceção. Então, tratar o sistema prisional como se estivesse tratando de uma população totalmente formada por pessoas que cometeram crimes violentos é falso. E aí a gente chega a um resumo desse diagnóstico que a gente fez, bem claro. Tem algumas conclusões que são bem simples. A gente prende muito, sim. A gente prende principalmente jovens negros. Outro dado que eu não coloquei aí, nessa questão de juventude, é que 70% das pessoas presas em flagrante têm até 29 anos, aqui em Salvador. A gente prende pobres. E a gente prende muito provisoriamente, ou seja, a gente prende antes do julgamento.
Esse é o diagnóstico da nossa situação carcerária. E a gente pode pensar em várias causas. Existe uma causa que eu chamo de causa-mãe para o problema carcerário. A causa-mãe é a visão de guerra do bem contra o mal, quando a gente fala do sistema penal. Como se existisse um lado dos cidadãos de bem, um lado das pessoas bem-intencionadas, combatendo os vilões. Uma visão maniqueísta que chega a ser infantil. É uma visão que, se a gente imaginar, essa visão só existe em desenho animado, em filme. E se a gente parar para pensar, e se a gente analisar os estudos que foram feitos, toda a sociedade tem seus valores, e tem os seus objetivos e as regras para chegar a esses objetivos. E já foram feitos alguns estudos para saber como as pessoas lidam com esses valores sociais e com as regras para chegar a eles. E tem várias formas de lidar. Você pode ligar renegando os valores, mas aceitando as regras. Você pode ligar renegando as regras e renegando os valores. Quem faz isso normalmente são aqueles que a gente chama de loucos, os mendigos, eles renegam as regras e os valores. Você pode aceitar as regras e os valores, ou vocês podem aceitar os valores, mas não aceitar as regras. Esse perfil das pessoas que aceitam os valores, mas não as regras, nos estudos que foram realizados, é o perfil de boa parte das pessoas que cometem delitos. E é o perfil também de todas as pessoas que se destacam nas suas profissões, de todas as pessoas que se destacam na sociedade. E por que isso? Porque para você se destacar, você tem que ter uma certa dose de vontade de inovar para alcançar o seu objetivo. Se você fizer o que todo mundo faz, você fica na média, você não vai se destacar. Para se destacar, você tem que ter vontade de inovar. Então, talvez quem estiver aqui assistindo que se considere ou deseje ser o melhor aluno da classe, deseje ser um juiz, um promotor, um defensor, um superintendente de assuntos penais, provavelmente, só por ter essa ambição, a gente tem o mesmo perfil psicológico, o mesmo perfil mental das pessoas que cometem crimes. E por que eu estou falando isso? Para a gente perceber que não existe mundo do crime. O mundo do crime é o nosso mundo. O crime está aqui. Não tem essa distinção. Mas se a gente não perceber isso, e tiver uma visão de que é uma guerra do bem contra o mal, a gente perde sensibilidade, a gente perde a capacidade de se colocar na posição do outro, e a gente perde a capacidade de respeitar as próprias regras, as regras constitucionais, as regras processuais. Outra causa também para essa questão carcerária, e que a gente também não pode negar, inclusive a gente que faz a defesa, é que, de fato, existe mais violência, existem mais crimes violentos do que seria tolerável. Isso é um dado de realidade. A gente também não pode fingir que não existe. Fingir que a gente vive num mundo completamente pacífico, porque a gente não vive. Outra causa que é determinante é a nossa política de guerra às drogas. Se a gente percebe que a maioria das pessoas presas é presa por tráfico, e a maioria das pessoas é apenas vendedor. E a gente para refletir o que é essa política, qual é o sentido dessa política. Às vezes, eu não vou nem fazer essa pergunta com vocês aqui, mas às vezes a gente faz uma pergunta para a plateia, a gente pede para levantar a mão. Levante a mão aqui quem já usou droga ilícita. Normalmente ninguém levanta. Um ou outro que tem mais coragem que levanta. Mas a gente faz uma pergunta seguinte. Levante a mão aqui quem conhece, alguém tem algum parente, vizinho ou amigo que usa drogas ilícitas. Aí todo mundo levanta. Porque os amigos não vêm para a mesma palestra nunca. São sempre os amigos que faltaram à palestra que usam. Mas por que isso? Porque a humanidade usa drogas. A humanidade usa substâncias entorpecentes. Porque a gente tem que fugir da realidade. Porque a gente não suporta viver a realidade. Isso quem fala não sou eu, quem falava isso era Freud. O ser humano é a única espécie que tem consciência que um dia ela acaba. A gente tem consciência que vai morrer. E ninguém aguenta essa angústia sem conseguir escapar da realidade de vez em quando. E a forma de escapar pode ser o uso de alguma droga considerada lícita hoje, e que já foi considerada ilícita antes, como é o caso do álcool.
o uso de alguma droga ilícita hoje, ou até alguma atividade diferente de fuga, como, por exemplo, ir para um estádio de futebol e ficar torcendo para o Bahia ganhar, como se o Bahia ganhar fosse a única coisa importante no mundo. Que obviamente não é, mas naquele momento, para quem está lá assistindo, é. E por que que é? Para ela fugir da realidade. Porque naquele momento ela está pensando no Bahia, ela não está pensando que ela tem dívida para pagar, ela não está pensando que tem problema com o filho. Isso vale para todo mundo. Só que quando a gente faz essa política que a gente faz hoje de guerra, a política de repressão criminal a determinados tipos de droga escolhidos aleatoriamente, ou não tão aleatoriamente assim, mas pelo menos sem vinculação com o dano que aquela própria substância pode causar, a gente cria criminalidade. A substância entorpecente que mais mata no mundo hoje é o álcool. Isso é indiscutível. Só que a gente não ouve falar, nunca, de uma guerra sangrenta entre a gangue da Ambev contra a gangue da Skin Cariol, por exemplo. Por que a gente não ouve falar disso? Porque se a Ambev e a Skin Cariol tiverem algum problema entre elas, esse problema é discutido economicamente, pelos meios legais. Mas já aconteceu a guerra entre gangue da Ambev e gangue da Skin Cariol. Na época existia a lei seca. Na época o consumo, que a venda do álcool era proibida. Então a gente cria criminalidade quando a gente cria essa política. Outra causa grave é o desconhecimento sobre os dados, como a gente viu aqui. A ausência de defensores públicos nas cidades menores. O abuso na utilização da prisão provisória. E aí quando eu falo em abuso, é porque realmente é abusivo. Porque são decretadas prisões fora das causas legais. São decretadas prisões como se isso fosse uma solução para a questão criminal. Quando a gente sabe que não é. E mais. Isso é um problema grave para o doutor Ícaro, para o doutor Almir, que estão aqui presentes, que são juízes e promotores. Mas o que a sociedade espera do juiz e do promotor é que ele abuse da prisão provisória. Não é à toa que os juízes mais populares do Brasil, inclusive hoje, são aqueles que mais abusam da prisão provisória. Então a própria sociedade cria uma pressão em quem atua como juiz, em quem atua como promotor, para agir dessa forma. Outra causa do problema carcerário é a própria superlotação, que é efeito e causa ao mesmo tempo. Por que ela é efeito e causa? Por que ela é causa? Efeito é óbvio que ela é. Mas por que ela é causa da questão carcerária e da própria criminalidade? Não existe nenhum ambiente melhor para se desenvolver uma organização criminosa do que o sistema prisional. Isso é um fato. E isso é um fato que se sabe desde que começou a se aplicar a prisão. Nesse mês saiu uma reportagem da revista Piauí contando a história do PCC. E o PCC cresceu dentro do sistema prisional. E cresceu mais ainda, se expandiu, quando se começou a dividir as lideranças e distribuir as lideranças nacionalmente. Outro problema grave é o racismo, que a gente não pode ignorar. E, por fim, a mitologia da execução da pena. O que eu chamo de mitologia da execução da pena é o fato de que a gente tem uma crença de que a pena vai melhorar as pessoas, vai trazer pessoas melhores para o nosso convívio, quando isso não existe. Nunca existiu, não vai existir. E é por isso que a pena tem que ser aplicada, a prisão tem que ser aplicada o mínimo possível, para que cause dano menor. Eu trouxe aqui para vocês algumas críticas ao sistema prisional, mas eu não trouxe as críticas que são feitas por mim, nem que são feitas hoje. Eu trouxe as críticas ao sistema prisional feitas no século XIX, quando a prisão começou a ser utilizada como pena, em regra. No século XIX já se criticava a prisão porque o número de reincidência aumentava mais do que decrescia. Isso foi dito em fevereiro de 1842, na publicação Le Fraternité. No século XIX, já se dizia que, quando se vê assim exposto a sofrimentos que a lei não ordenou, nem mesmo previu, a pessoa entra em um estado habitual de cólera contra tudo que o cerca, e aumenta a revolta e aumenta a criminalidade. Quem disse isso foi Prémeneu, em 1819. No século XIX,
já se dizia que só se controla um sistema prisional, só se controla uma unidade prisional com 1.000, com 5.000 pessoas, se tiverem poderes dados às lideranças dos próprios presos para se administrarem. Isso que a gente vê hoje acontecendo em Manaus, que parece chocar a gente, isso era visto desde o século XIX. No século XIX já se dizia que a prisão era o melhor lugar para se formar uma associação criminosa. No século XIX já se dizia que cada pessoa presa é uma família que perde o seu provedor, é uma família que é conduzida à criminalidade. Porque desde o século XIX, desde que se criou a prisão, a gente critica a mesma coisa na prisão e a gente apresenta as mesmas soluções às crises prisionais, que é prender mais. Por fim, para terminar, vou apresentar algumas propostas, para não dizer que eu só critiquei aqui. Primeira proposta é uma discussão séria sobre a descriminalização das drogas. E já passou do tempo da gente fazer, vários países do mundo já começaram a fazer, e ainda é um assunto tabu no Brasil. Segunda proposta é um respeito à prisão provisória como situação excepcional e não como regra, ao contrário do que acontece hoje. Terceira proposta é o respeito à capacidade máxima dos estabelecimentos penais. O que significa isso? Que se o estabelecimento penal tem 100 vagas, ele só pode ter 100 pessoas presas. Se chegou a 101ª, aquela que está mais próxima de ser liberada tem que ser liberada, para dar lugar a essa. Quarta proposta, investimento do Estado na Defensoria Pública, mas acompanhado da quinta proposta. Responsabilidade da própria Defensoria Pública na utilização desses recursos. Porque também não adianta, a gente tem que falar olhando para a gente também, a gente defender investimento na Defensoria, e depois, e principalmente porque o interior do Estado da Bahia todo está sem defensores, para depois usar esse investimento para não crescer no interior do Estado. Mais uma proposta, a sexta proposta, expansão das audiências de custódia. E a última proposta, que talvez seja mais difícil, é a disputa do senso comum. É a disputa por aquelas entidades que defendem os direitos humanos, que têm uma visão mais racional da prisão, com o discurso que é passado para a população, que é vendido, aquele discurso fácil, de que precisamos prender mais, precisamos de uma política de lei e ordem. Não adianta ficar chorando que esse discurso, o senso comum diz isso, o senso comum diz isso. Não adianta ficar no choro. A gente tem que disputar. E tem que disputar dentro das instituições, tem que disputar na academia e tem que disputar também na formulação das políticas de segurança pública. Porque não adianta a gente ficar aqui criticando e não se colocar à disposição para ajudar a construir algo diferente. E eu vou finalizar com uma história para a gente entender qual é a situação. Certa vez, um homem ia passando entre duas fazendas, numa estrada, e esse homem usava um chapéu. O chapéu era vermelho de um lado e branco do outro lado. Atravessou a estrada e passou por dois fazendeiros, cada um de um lado diferente da estrada. Depois que ele passou, um fazendeiro comentou com o outro: que educado aquele rapaz de chapéu vermelho que passou. E o outro respondeu: não, ele não estava de chapéu vermelho não, ele estava de branco. E começaram a discussão se o chapéu era vermelho ou o chapéu era branco. Dessa discussão, brigaram, cada um estava com uma enxada, e terminaram que os dois morreram nessa briga. Cada um viu um lado do chapéu, cada um viu uma cor. Essa história é uma história da mitologia africana, do candomblé, das religiões de matriz africanas. Essa pessoa que passa entre os fazendeiros é Exu, e ela traz uma lição interessante para a gente tratar do sistema penal, da questão carcerária. O problema penal é um chapéu com duas cores. Normalmente só olha uma dessas cores. O que se passa para a população é só uma cor desse chapéu. Só que se a gente tratar esse problema olhando só essa cor, não olhando as duas, não olhando todo, a gente corre um sério risco. Dois sérios riscos. A gente corre o risco de praticar violência contra pessoas que não mereciam receber violência, e a prisão é uma violência das mais graves que existem, e a gente corre o risco de morrer porque está praticando essa violência. Esse era o recado que eu queria dar.
agradeço a vocês, desculpa por passar o tempo, e vamos prosseguir no debate. Obrigado. Agradecemos, doutor Rafson Ximenes. Tão brilhante explanação. Agora passar a palavra para o Major Júlio César. Muito embora não tenha nem sido logo chamado, mas já estou pronto aqui por conta do tempo. Gente, boa noite a todas e a todos presentes. Eu não poderia deixar aqui de registrar a grande satisfação de estar novamente aqui nessa casa, na Defensoria Pública do Estado da Bahia, e por isso preciso aqui agradecer a doutora Firmiane por mais um convite, nós podemos estar aqui nesse debate. Também está ressaltando aqui, né, o papel do nosso defensor, subdefensor público geral, doutor Rafson Ximenes. Parabéns aí pela exposição que foi feita. Cumprimentar o doutor Elmi Júnior, promotor de justiça, o doutor Ícaro Matos, juiz de direito, doutora Vilma Reis, ouvidora geral. Estou vendo aqui também alguns colegas nossos de trabalhos, os bravos servidores penitenciários, o doutor Marcelo Neri, diretor da Cadeia Pública de Salvador, doutor Rogério Benício, diretor da Penitenciária Lemos Brito, aqui presente, o doutor Paulo Dantas, que é um dos nossos coordenadores da CEAP, capitã Patrícia Barbosa, da Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia, a quem eu faço uma saudação especial pelos seus 192 anos, completados hoje, no dia 17. Também o nosso amigo querido, pastor Barbosa, está aqui do meu lado, grande parceiro dentro das atividades do sistema penitenciário. Agradecer a todos os defensores, a todas as pessoas que estão aqui presentes e nos ouvindo agora e acompanhando esse debate. A proposta da CEAP foi trazer alguns dados institucionais para que nós pudéssemos melhor contribuir com esse debate. Então, vou fazer uma apresentação rápida. Já verifiquei aqui que o tempo ele é controlado de forma bastante rigorosa e eu não irei, de maneira nenhuma, estar ultrapassando, até porque a equipe que controla está já olhando para mim aqui. Então, vamos fazer aqui a apresentação institucional. Bom, nós temos algumas atividades que vêm sendo desenvolvidas aqui no estado da Bahia, e o doutor Rafson mostrou bem um cenário nacional do qual nós estamos efetivamente inseridos, e não difere muito daquilo que foi trazido aqui nacionalmente para o que acontece no estado. Muito embora não tenha sido um jogo combinado, mas fechou bem a apresentação de forma geral, e nós trazemos aqui como nós estamos no estado da Bahia. A CEAP é a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Ela foi criada em maio de 2011. No primeiro momento, nós tínhamos uma lotação muito superior à desejada. Tínhamos uma das maiores superlotações no Brasil. Então, se buscou imediatamente essa ampliação, não no sentido de ampliar o número de pessoas privadas de liberdade, mas de melhor prover a custódia das que lá estão, na busca da humanização, se é que podemos falar em humanização, no tocante à prisão. Houve um investimento também grande nos aspectos relacionados às CEAPAs, penas e medidas alternativas, o monitoramento eletrônico, que nós temos trabalhado nisso, o foco nos processos de ressocialização. Essa secretaria ela foi criada em 2011 com essa proposta, com esse viés. A profissionalização dos servidores penitenciários, né, o projeto Cuidar do Cuidador, implementação das audiências de custódias aí, em parceria, em apoio às instituições, Poder Judiciário, Ministério Público,
e os esforços que têm sido realizados e tem a nossa participação nos mutirões e na atenção à nossa população carcerária. Então, nós já tínhamos falado aqui, né, a Secretaria foi criada em 4 de maio de 2011, através de uma lei, 12.212, cuja finalidade é formular políticas de ações penais e de ressocialização de sentenciados, bem como planejar, coordenar e executar, em harmonia com o Poder Judiciário, os serviços penais no Estado, no caso aqui o Estado da Bahia. Esse é o organograma da Secretaria. Eu chamo aqui a atenção para a Superintendência de Ressocialização Sustentável, que é realmente o carro forte da Secretaria, e a nossa CEAPA, as Centrais de Penas e Medidas Alternativas, onde nós temos focado aqui no Estado essa política. E, ademais, nós temos a Superintendência de Gestão Prisional, que é onde eu trabalho, a Diretoria Geral, uma estrutura normal de secretaria, com corregedoria, escola penitenciária e as estruturas que nós verificamos em outros estados. Quando ela foi criada, foi a 4ª secretaria a cuidar desse assunto no Brasil. Hoje a maioria dos estados possuem secretaria própria para isso. Bom, os compromissos legais que a CEAP precisa buscar. Fortalecer a ressocialização do interno e egresso do sistema penitenciário por meio de atividades de educação, profissionalização, trabalho de assistência social, religiosa e à saúde, resguardando as especialidades de gênero, de identidade e igualdade racial. E, para fazer isso, nós contamos com uma parceria com várias instituições. A CEAP ela não tem condições, ela não consegue gerir o sistema penitenciário de maneira isolada, estanque. A gente funciona em parceria com as instituições não só públicas, mas privadas da sociedade organizada. Um outro compromisso é fortalecer os mecanismos de aplicação de penas e medidas alternativas, seu efetivo acompanhamento e o reconhecimento de sua legitimidade pela sociedade e operadores do direito, como medidas punitivas de caráter educativo. Esse fomento, inclusive, ele é feito e a gente busca, inclusive, a parceria com a própria academia, para que nós possamos estar ampliando essas alternativas à prisão, no caso das alternativas penais. Promover a modernização e a melhoria contínua do sistema penitenciário, com ênfase na racionalização das gestões das práticas operacionais e no aprimoramento das condições materiais e de segurança do interno. Tudo isso são compromissos. E, por fim, dotar o sistema penitenciário de infraestrutura física capaz de atender às necessidades das pessoas privadas de liberdade, humanizando o sistema. Essa é a estrutura que nós tínhamos quando foi criada a CEAP, 7.462 vagas, distribuídas nos municípios aí pontuados. No Além São Francisco, no interior do estado, nós não temos, ou não tínhamos estabelecimentos prisionais. Nós vamos verificar que houve uma ampliação disso. Isso aí em 2011. Foram instaladas as novas unidades, como nós estamos mostrando nesse slide. São quase 5.200 vagas. Todas deverão estar em funcionamento ainda no primeiro semestre de 2017. Aí eu chamo a atenção para as unidades novas de Irecê, Barreiras, Brumado, 2 unidades em Vitória da Conquista, 2 unidades em Salvador e em 2011, nós tivemos a estruturação da unidade de Eunápolis. Barreiras e Irecê Brumado são 529 vagas, 750 vagas em Vitória da Conquista e temos 500 vagas em Eunápolis. Chama a atenção que a unidade de Vitória da Conquista
ela foi colocada em funcionamento no ano passado. E no momento em que colocamos ela em funcionamento, ela já chegou à sua lotação máxima. Então, nós estamos aí gerenciando para não receber mais pessoas. A gente vai estar discutindo sobre isso, inclusive no final da nossa apresentação. Isso aqui é um quadro de como nós estávamos em 2011 e como nós fechamos o ano de 2016, como isso foi consolidado, a quantidade de pessoas privadas de liberdade em delegacias e pessoas privadas de liberdade no sistema penitenciário. Então, dá para se verificar aí como foi ampliado o número de pessoas dentro do sistema penitenciário. Chama atenção aí esse slide, que no caso da Bahia especificamente, diferente do que está acontecendo no Brasil como um todo, o aumento da população carcerária. Se nós formos somar os dados de 2011 com os dados de 2016, né, 9.700 mais 5.000 vagas, daria o quê? 14.000, quase 15.000 pessoas privadas de liberdade. E hoje o estado da Bahia possui 16.000 pessoas privadas de liberdade. Nós ampliamos efetivamente a oferta de vagas, sem ampliar de forma considerável o número de pessoas privadas de liberdade. E isso não é à toa. Nós temos alguns fatores que têm influenciado essa estagnação do aumento da população carcerária. Muitos deles já foram falados aqui: audiência de custódia, investimento em penas e medidas alternativas, enfim, tem lugar aqui. Seja muito bem-vinda, Milton. Doutora Andréa. Tem lugares aqui na frente, 4, 5 lugares. Vamos passar ao próximo. Bom, aí nós temos os dados da Central de Apoio a Penas e Medidas Alternativas. Em 2011, nós tínhamos 11 estruturas dessa, uma em Salvador, em Feira de Santana, Ipirá, Ilhéus, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Valência e Vitória da Conquista. Em 2011, logo com a criação da secretaria, nós ampliamos essa estrutura para Cruz das Almas, Serrinha, Brumado, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Barreiras e Bom Jesus da Lapa, que são as alternativas à pena privativa de liberdade. E aí nós temos os números alcançados, né, na finalização de 2016, 6.238 cumpridores de penas e medidas alternativas. São na estrutura da CEAPA, né, sentenciada pelo próprio Poder Judiciário. Aí eu não estou falando de algumas sentenças que estão dadas no curso daquelas pessoas que estão privadas de liberdade. Ou seja, alguém ali está privado de liberdade e de repente recebe uma prisão domiciliar. Estou falando antes mesmo de entrar no cárcere. A implantação do monitoramento eletrônico, nós vamos estar fazendo isso agora no primeiro semestre de 2017, numa parceria com o DEPEN. Inicialmente o monitoramento será com 300 equipamentos. Isso faz parte do programa das cautelares. E aí um dos nossos focos também muito importantes, que são os processos de ressocialização. A inserção nas atividades laborativas, a oferta de educação formal, isso em parceria com a Secretaria de Educação, oferta na capacitação profissional do interno e do egresso, promovendo aí, efetivamente, ou na busca de toda instrumentalização, desde certidão de nascimento, carteira de identidade, título de eleitor, para que realmente a gente tenha uma inserção daquela pessoa privada de liberdade na sociedade. Profissionalização do nosso corpo de servidores, né? Houve uma ampliação significativa na carreira, de 1.400 para 1.790.
realização de concurso público com 730 contratações. Essa grita por ampliação de quadro, ela não é só dentro do sistema penitenciário, a Defensoria Pública aqui também necessita muito estar melhor posicionada nos nossos municípios. Promoção e progressão na carreira e investimento em capacitação. Bom, se fala muito na questão da superpopulação carcerária. O grande problema existente no Brasil não passa por uma questão de superpopulação carcerária, e sim por um processo de superencarceramento. E o que é que nós queremos dizer com isso? Efetivamente, entendemos que existe todo um processo organizado, desde a nossa legislação, passando pela academia, e toda a nossa estruturação de sociedade para promover esse encarceramento em massa. Então, as instituições elas são guiadas efetivamente para essa promoção. E necessariamente nós precisamos inverter essa lógica. Algumas ações elas têm sido realizadas no Brasil e na Bahia, mas ainda são muito tímidas. Então, no momento em que nós temos a possibilidade de abrir esse tipo de discussão com toda a sociedade, não só com o mundo acadêmico, mas principalmente com as pessoas que estão privadas de liberdade, seus familiares, né? E aí eu trago aqui um dado: a Bahia possui cerca de 16.300 pessoas privadas de liberdade. Atrás de cada uma dessas pessoas nós temos toda uma estrutura de família, toda uma estrutura de pessoas que tramitam nisso. E um outro dado importante é o fluxo de pessoas que entram e saem do sistema prisional, que é em torno de 10% por mês. Significa dizer que aqui no estado da Bahia, 1.600 pessoas estão entrando e saindo dos estabelecimentos prisionais. Então, essa cifra ela aumenta de forma significativa. Então, é preciso pararmos realmente para discutir amplamente esse tema e buscar soluções viáveis que possam efetivamente mudar essa lógica. Por fim, também gostaria aqui de ressaltar o papel da Defensoria Pública por estarmos acompanhando. Ela está presente em todas as nossas unidades, muito embora eu saiba, Dr. Rafson, que o efetivo é extremamente reduzido, mas houve um esforço muito grande da Defensoria Pública que está acompanhando as atividades dentro das unidades prisionais, o que eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer. Obrigado. Agradecemos, Major Júlio César. E passamos agora a palavra para o doutor Ícaro Almeida Matos. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os colegas aqui de mesa, agradecer especialmente o convite da Defensoria, de amigos. É sempre muito bom participar de encontros como esse, principalmente porque a gente envolve não só as instituições, as principais instituições que atuam no sistema de segurança pública, de justiça criminal, os atores da justiça criminal, mas também envolve a discussão com a sociedade. E isso é de extrema importância para que essas discussões elas reverberem e deem frutos positivos. Como todos os dois palestrantes que me antecederam aqui já falaram, nós ocupamos uma posição vergonhosa no número de presos, de pessoas encarceradas. E mais ainda, vergonhosa porque desse total de pessoas encarceradas, como foi passado, mais de 40% não tem ainda um julgamento, ou seja, há um abuso efetivo das prisões provisórias, como foi tão bem colocado aqui. Com a pós-modernidade, depois do processo do pós-guerra,
com a globalização, intensivou-se o consumo, e com esse aumento de consumo vieram outras tantas mazelas, dentre as quais o aumento da criminalidade. E buscou-se justamente estratégias de controle dessa criminalidade, sobressaindo-se as estratégias do controle do crime, dentre as quais as duas correntes principais, como sendo as neoliberais e as neoconservadoras. Então, a estratégia que se buscou para combater a criminalidade, ao invés de uma estratégia de provisão social, de combate efetivo dos processos causais das mazelas, dentre as quais a criminalidade é apenas uma delas, buscou-se enfatizar a cultura do controle do crime em detrimento dessas questões fundamentais, de falta de acesso aos direitos básicos, de falta de acesso aos direitos fundamentais, individuais e coletivos. E com isso, essas duas correntes de que eu tratei. A postura neoliberal, ela mais enfatizada numa cultura de prevenção, e a postura neoconservadora com enfoque maior numa postura de segregação punitiva daquele movimento de que Rafson falou, da lei e ordem de Garland. Então, nós temos a cultura do controle do crime muito arraigada na nossa sociedade. E, principalmente, no Brasil, que adotou uma postura híbrida, ou seja, tanto estratégias neoliberais, como, por exemplo, a criação de polícia comunitária, das rondas escolares, Ronda Maria da Penha, que buscava a aproximação, que buscam a aproximação, pelo menos em termos formais, dos atores do sistema de segurança da comunidade, mas também a adoção de estratégias extremamente conservadoras, como a cultura do encarceramento. Então, nós temos uma posição no Brasil, nessa cultura, dentro dessa cultura do controle, uma posição híbrida, que mescla esses dois tipos de estratégias. Mas a ênfase, ainda assim, é maior à cultura do encarceramento. E nessa posição, nessas estratégias neoconservadoras, a gente tem justamente um grande problema a enfrentar, que é justamente o que Rafson colocou. A necessidade de mostrar à população o outro lado da moeda. Mostrar o problema efetivamente como ela é. Porque a população, em sua grande maioria, ela é ensinada a querer esse controle social. É o que nós chamamos de populismo punitivista. A população, e isso a mídia sensacionalista, ela tem um papel de extrema influência, ela incita o encarceramento em massa como solução para o problema da criminalidade, quando a gente sabe que, na verdade, o encarceramento ele não resolve o problema. O encarceramento é uma estratégia imediatista, mas que traz uma falsa ideia de combate à criminalidade, um combate artificial à criminalidade. Porque os dados do Infopem e os dados do relatório da Rede de Justiça Criminal, eles informam justamente que esse encarceramento, esse aumento nas taxas de encarceramento, em nada trouxe de impacto positivo na diminuição, nos índices de diminuição de violência. Muito pelo contrário. Fomentou-se ainda mais violência, fomentou-se o aumento das rivalidades internas dentro dos estabelecimentos e o que a gente assistiu por aí, que são esse cenário de horror que aconteceram em Manaus, em Natal, e em tantos outros estados. Mas a gente precisa ter esse alerta não só a partir desses movimentos sangrentos. A gente precisa
continuamente discutir essas questões, trazê-las a debate, para propor justamente alternativas, né? A gente tem como o ideal, uma alternativa ideal, justamente trazer para a sociedade brasileira um modelo de provisão social que era justamente de combate a esses problemas básicos que geram efetivamente a criminalidade. Ou seja, ao invés de a gente combater a consequência, a gente combater a causa, né? Promover inclusão social, dar acesso à educação, à escola, né? Dar acesso a direitos básicos, direitos sociais, ao trabalho, a uma vida digna. Isso sim traria justamente uma diminuição de um problema, de uma das mazelas, que a falta desses direitos e a falta de política pública relacionada a esses direitos causa, que é a criminalidade. Mas isso, como a gente falou, apesar de ser o ideal, é um pouco mais distante, infelizmente. E a gente aqui tem que trabalhar com o que é palpável para, se não acabar com esse problema, pelo menos minimizá-lo. E é engraçado que as propostas que eu pensei em fazer como alternativas ao encarceramento são exatamente as que já foram aqui colocadas. Exatamente, né? A gente tem que efetivamente rever essa postura, dessa cultura do encarceramento, ampliando as audiências de custódia ou de apresentação, que é um projeto que veio efetivamente como forma de se fazer um controle do ingresso do preso provisório no sistema prisional brasileiro, né? Mas é preciso que se leve a sério efetivamente o que é uma audiência de custódia e que se amplie para todos os rincões do nosso Estado e do nosso país. Porque hoje, apesar de ser efetivamente um instrumento que aproxima e traz a preocupação em verificação da legalidade e da necessidade das prisões provisórias, ela é um instituto que, apesar de obrigatório, não tem sido aplicado em grande parte do interior do Estado. Agora mesmo eu estou fazendo parte do mutirão carcerário com algumas comarcas do interior, e eu tenho visto, através dos processos que eu tenho recebido, que em nenhum deles foi feito audiência de custódia, né? Então, nós temos a realização aqui em Salvador, em alguns grandes centros, mas é um instituto de extrema valia que não está em todas as comarcas, em todas as localidades da Bahia, e acredito que a mesma realidade se reproduza no restante do Brasil. O que se falou de encarar com seriedade a discussão sobre o combate às drogas é realmente uma realidade. A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de, no plantão do recesso judiciário, trabalhar com Elmi, em audiência de custódia, no plantão, e a gente verificou que mais de 50% das prisões feitas eram relacionadas a tráfico, né, dos flagrantes que nos foram apresentados em mesa, e dessas prisões, a grande maioria, prisões que foram relaxadas por ilegalidade, ou seja, não existia situação de flagrante ou aquela situação pseudo-flagrancial, ela foi, na verdade, feita com desrespeito a garantias individuais, com respeito a garantias que são cláusulas pétreas, que não podem ser transpostas, como, por exemplo, invasão de domicílio, né, que era o mais comum, a despeito de se dizer que o crime era permanente. Então, prisões, a grande maioria dessas prisões foram relaxadas, constatando-se essa ilegalidade. A outra grande maioria, na linha do que foi colocado aqui, foi concedido a liberdade ao cidadão, seja com medidas cautelares não segregativas,
cumuladas, né? Substituiu-se uma medida mais grave, que é a prisão, que tem sempre que ser encarada como última opção a ser implementada, ou simplesmente restituída a liberdade sem qualquer imposição de medida cautelar, porque o caso efetivamente não recomendava, não era conveniente que se colocasse uma pessoa para ingresso no sistema prisional, com todas as mazelas que uma prisão provisória, principalmente na falta de estrutura que nós temos, não aqui desmerecendo o trabalho dos estabelecimentos penais, mas que é a realidade do Brasil, né? A falta de humanização que se tem numa questão dessa, colocar uma pessoa sem necessidade que ela ingresse nesse sistema. E aí a gente tem que ver, efetivamente, desmistificar um outro adágio que é muito frequente. A polícia prende e a justiça solta. Por que desmistificar? Porque se a gente for reparar pelos números que foram postos aqui, a polícia prende e a justiça não só prende, como mantém preso também de forma abusiva muitas pessoas, de forma desnecessária, né? Então, é um mito que se tem, que se é veiculado justamente nessa linha de incentivo ao populismo punitivista, porque cria-se na população a imagem, naquela visão maniqueísta que foi colocada, de que existe um bem, uma guerra entre o bem e o mal, e que o problema da criminalidade está justamente porque as pessoas estão sendo presas e estão sendo soltas, quando na verdade não é isso. Quando na verdade isso é para esconder a falta de política pública efetiva no combate real ao problema. E para finalizar, porque todas as questões aqui foram colocadas, eu acho que é muito importante as instituições, os atores da justiça criminal, repensarem os seus respectivos papéis, né? Repensarem e discutirem, analisarem, vendo não só o processo, não só páginas gélidas de um processo, mas vendo pessoas, almas que estão por trás desses casos penais que nos são colocados à apreciação. Nós temos que ver isso justamente porque, se cada um dos atores trabalharem de acordo com suas respectivas funções, né? O juiz, principalmente, aqui falando da minha área de atuação, respeitando a sua posição de garante desses direitos fundamentais, não produzindo prova, né? Não participando de investigação, não decretando medidas, principalmente na fase de investigação, e medidas desta natureza de restrição à liberdade de forma autônoma durante o processo, respeitando as regras do jogo, respeitando os institutos de um processo penal que tem que ser democrático. E quando se diz que tem que ser democrático, não está aqui, a gente não está aqui passando a mão na criminalidade, nem incentivando a criminalidade, mas incentivando que se respeitem as regras de um processo, para que isso seja a garantia de todos nós, de que um dia, quem sabe, a gente não está livre de nada, nós estivermos também numa situação dessa de penúria, nós tenhamos a certeza de que nós teremos um julgamento justo e um processo com os direitos e garantias respeitados. Então, além de todas as proposituras que foram feitas, essa redefinição do papel, e em especial, porque sou integrante do Poder Judiciário, do juiz às garantias de um processo penal democrático e ao respeito de que está ali para julgar e não para substituir
o poder público no fomento de políticas públicas. O juiz ele não está para resolver o problema da segurança pública. Ele está ali para julgar de acordo com o que lhe é posto e de acordo com esse respeito a esses direitos e garantias fundamentais, a gente com certeza terá uma visão com um diagnóstico mais acertado do problema e com efetivas proposituras de melhora dessa problemática. Muito obrigado. Agradecemos, doutor Ícaro Almeida Matos, e registramos a presença do senhor Hamilton Borges, presidente do Movimento Reage. Passamos a palavra agora para o doutor Elmirdo Cler Ramalho. Uma boa noite a todos. Eu também não posso começar sem primeiro saudar os meus companheiros de bancada, também não vou nominá-los para poupar tempo, e também agradecer esse honroso convite, né, que a Defensoria Pública nos fez para estar aqui entre amigos, né, para discutir um pouco, não para palestrar sobre coisa alguma, né, mas apenas para dividir com vocês, né, algumas das nossas próprias angústias, daquilo que a gente tem experimentado como promotor criminal há 20 e tantos anos, e também na academia, ensinando e pesquisando sobre direito processual penal. Eu já fui anunciado como promotor de justiça, mas eu preciso dizer, antes de qualquer coisa, que eu não falo pelo Ministério Público. Quem está aqui é um promotor, que talvez fale muito mais como pesquisador do que como promotor de justiça, embora a nossa instituição prime, hoje, na Bahia pelo menos, por permitir aos seus membros liberdade de consciência e de expressão, do seu pensamento. Digo isso porque talvez aqueles que escutem aquilo que vou dizer estranham um pouco, de ouvir essas palavras vindas de um promotor que tem atuação na área criminal. Bom, muito daquilo que eu pretendia dizer, essa é uma das vantagens de falar por último, muito daquilo que eu pretendia dizer, os meus colegas já disseram. Eu queria só, pegando o gancho daquilo que o Major Júlio disse, que as instituições hoje, da forma como elas funcionam no Brasil, elas favorecem ao superencarceramento, eu só queria aproveitar esse gancho para refletir um pouco com vocês sobre isso, e também discutir um pouco sobre política criminal e discutir um pouco, basicamente, sobre política criminal de drogas. Alguém já disse, inclusive, que se a gente quiser conhecer o que é a política criminal no Brasil, a gente deve começar por estudar a política criminal de drogas. É ela que dá o tom da política criminal de um modo geral. E eu devo dizer aqui que eu estou drogado, porque eu tomei umas 4 xícaras de café antes de assumir o púlpito. Tomei 4, então a cafeína está circulando aqui pelo meu organismo. Mas eu queria também começar essa nossa conversa lembrando que, na data de ontem, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu que as pessoas que são encarceradas sob condições de superlotação e sob condições degradantes ou desumanas têm direito a serem indenizadas pelo Estado. Uma notícia alvissareira, uma vitória da Defensoria Pública, foi uma ação, na verdade, foi um recurso extraordinário impetrado pela Defensoria Pública do Mato Grosso, que foi sustentada no Supremo pela Defensoria Pública da União. Essa é a notícia, a parte boa da notícia. A parte ruim é que algo assim precisou chegar ao Supremo. Quer dizer, precisamos que o Supremo reconhecesse que alguém que passa, por exemplo, por instituições como aquela de Natal, como aquela de Roraima, como tantas outras antessalas do inferno que nós vimos no Brasil, que essa pessoa merece uma indenização do Estado. A outra parte ruim é que essa indenização foi fixada em míseros R$2.000. É quanto vale o sofrimento de quem passa injustamente
pelas masmorras do Estado brasileiro. Essa decisão, né, eu quero crer, ela dá a marca do déficit civilizatório que nós enfrentamos. Eu acho que a gente não pode jamais, né, começar a discutir sobre a política criminal e sobre política criminal no Brasil sem ter em mente onde nós vivemos, né? Qual é o resultado do processo histórico que nós atravessamos. A gente nunca deve se esquecer. Uma vez eu indo fazer audiência de custódia, não sabia nem que ia ter a grata surpresa de encontrar Ícaro lá presente, indo fazer audiência de custódia, de manhã, um plantão, eu ouvi no rádio uma notícia de que a cada 100 índios mortos no Brasil, 40 são crianças. A cada 10, portanto, 4 são crianças. E aquilo ficou martelando na minha cabeça enquanto eu ia na direção da central de flagrantes. E lá, chegando, na verdade, na véspera, eu já tinha sido advertido, me ligou um advogado de uma grande corporação aqui da Bahia para dizer o seguinte: olha, nós sabemos que o senhor vai atuar amanhã Era um amigo meu, né? Amigo pessoal e advogado de uma corporação. Nós sabemos que o senhor vai advogar, ou vai funcionar amanhã, numa audiência de custódia, e a gente queria encarecer o senhor para ver se conseguia manter preso um cidadão que vai ser apresentado amanhã, né? Porque é um cidadão perigoso, ele entrou na nossa instituição, subtraiu lá alguns aparelhos de ar-condicionado e prometeu voltar, inclusive. E eu cheguei lá esperando encontrar um bicho. Né? E quando eu fui ler o auto de prisão em flagrante, né, o que eu percebi é que o perfil do sujeito era o seguinte: 19 anos, negro, morador de rua, viciado em crack e portador de HIV. E sustentando na rua uma criança de 4 anos. Esse era o bicho, né, que deveria permanecer preso. E quando eu cheguei no corredor da central de flagrantes, ele estava lá, acocorado, algemado com a mão entre as pernas, vestido como um morador de rua, cheirando como um morador de rua. E aquela imagem ali que eu vi me pareceu imediatamente com uma imagem extraída de uma novela de época, né, dessas Escrava Isaura. Né? E aí essa informação bateu imediatamente com a informação sobre o genocídio que ainda se pratica hoje contra a população indígena, e que me reportou a isso, que nós somos o produto de uma grande violência, de um estupro, de uma colonização de extermínio e de escravização de pessoas. Isso, evidentemente, não acabou ainda. Né? Nós vivemos uma sociedade violenta, né? Com a marca dessa violência. E é claro que isso se reflete dentro do nosso sistema carcerário. Nosso grande desafio, portanto, a gente tem essa realidade diante da gente e tem uma Constituição, né, que é um acordo entre todos os cidadãos brasileiros, que nos impõe normativamente uma utopia que está lá no artigo 3º da Constituição da República, que diz que o Brasil tem o dever, os brasileiros reunidos assumem o dever de construir uma sociedade livre, justa e o que mais? Solidária. Né? Essa é a utopia que a gente precisa ter atenção para construir, e que não combina, né, com a realidade que a gente vive. Há um déficit enorme em relação a isso, e que não combina com a mentalidade meritocrática que governa a nossa sociedade, né, e que acaba se refletindo, e eu volto aqui ao que disse o Major Júlio, no funcionamento das instituições e no produto desse funcionamento, que é a seletividade penal, que é o superencarceramento. Eu vou me permitir dividir, para explicar mais ou menos, na verdade não é para explicar, mas para dividir com vocês a explicação que estudiosos do fenômeno criminal, que não são juízes, não são promotores, não são defensores, esses aí, nós não entendemos nada de crime. A gente entende, mal e porcamente, de direito penal, de dogmática penal. A gente estuda o crime na faculdade, sendo obrigado a decorar que crime é o quê? Fato
típico, antijurídico e culpável. Acabou. Toda a reflexão que nós fazemos na academia sobre o crime se reduz a isso. Quem entende de crime é uma outra área do conhecimento humano, que é a criminologia, que, curiosamente, não integra o currículo das faculdades de Direito. Não é exigido para que ninguém passe em concurso público, né? Nem no concurso público de muitas defensorias. Aqui parece que exige, né? Fiquei muito feliz em ter essa notícia, né? De que se exige criminologia para entender ou para entrar numa instituição como a Defensoria Pública. A primeira vez aqui? Muito bom. Então, o que é que os estudiosos... A criminologia, ela surge no século XIX, eu vou contar muito rapidamente essa história, ela surge no século XIX com a tarefa de explicar as causas do crime. Surge pelas mãos de um cara que não era jurista, que era médico legista, chamado Cesare Lombroso, na Itália, né? Que imaginou que conseguiria descobrir as causas do crime pesquisando as características físicas das pessoas encarceradas que, para ele, eram os criminosos. Ele vai lá para dentro e descobre várias constantes, né, que indicariam a personalidade criminosa. Isso evolui até o final do século XX, né, deixando de lado, primeiro, as causas biológicas de Lombroso, mas evolui para uma corrente psicologicista que tenta ver na psique humana as predisposições para o crime, depois envereda por um caminho sociologicista, para dizer que era a sociedade quem produzia a personalidade criminosa. E aí, na década de 70, um grupo de estudiosos de inspiração marxista, é preciso dizer, percebe, né, que a criminologia não tinha mais como sustentar essa pretensão de descobrir as causas do crime, por uma razão muito simples. O crime vai desde o estupro até o estelionato, até o homicídio, né, que são fatos da vida que têm as explicações mais diversas possíveis. Eu não posso ter a pretensão de construir uma teoria unitária para explicar as causas do crime. O que eu posso fazer a partir de agora, já que eu me dou conta disso? É perceber, é estudar o próprio sistema penal para tentar entender como é que ele criminaliza não determinadas condutas, mas determinadas pessoas. Né? Como é que a gente explica hoje, portanto, a gente não explica, sem essas ferramentas da criminologia crítica, a gente não explica essa seletividade, porque que só existem pessoas negras e pobres nas prisões. Ele recorre, portanto, eles recorrem à ideia de agências do sistema penal, dentro de uma sociedade meritocrática. Eles pretendem explicar a seletividade dentro das sociedades capitalistas e meritocráticas, né, que se pautam no mérito, tanto no mérito positivo quanto no mérito negativo. Né? Que agências são essas? Né? Algumas agências que fazem o sistema funcionar. Primeiro, as agências políticas, que são as casas legislativas que produzem os crimes, né? As previsões de crime, dizem o que é crime na sociedade. Essas corporações, elas precisam estar bem dentro de uma sociedade meritocrática, precisam estar bem diante da sociedade, precisam ganhar votos. E aí descobriram, né, que a sociedade, de modo geral, é sensível ao crime, sensível à violência. Então, aconteceu um crime, aparece logo um legislador com um projeto de lei na mão para aumentar uma determinada pena, para diminuir uma determinada garantia. E, com isso, a gente vai inchando o sistema. Né? Mas ele faz isso, muitas vezes, provocado por um outro ator, por um outro conjunto de atores, que são as agências de comunicação social. Eu estou falando de Uziel Bueno, estou falando da Atena, estou falando de Márcio Rezende, que descobriram essa história da notícia sangrenta como produto, né? E ficam todo dia, todo santo dia, vomitando essa violência, incitando um ódio na sociedade, uma revolta na sociedade que vai cobrar dos legisladores. Isso não é de graça, né? Tem patrocinadores que bancam a venda da notícia sangrenta, né, para anunciarem os seus produtos. Uma outra corporação, existem várias, mas eu vou ter que correr para cumprir o tempo, né? Uma outra corporação, uma outra agência, seriam as agências policiais. Esses são, de longe,
os mais poderosos. É quem determina quem entra e quem sai. Eles saem com a pauta de crimes na mão, identificando na sociedade quem é que vai entrar e quem é que vai ficar de fora. Pela própria lógica, isso não é culpa da polícia, né? É sistêmico. Pela própria forma meritocrática de funcionamento da sociedade, eles precisam apresentar resultado. E esse é um resultado muitas vezes estimulado pelos governos, que pagam produtividade, né? Parcelas de produtividade nos salários de policiais. Então, a regra é a seguinte: alguém tem que ser preso. Quem vai ser preso, o mais difícil de prender ou o mais fácil de prender? Então, minha gente, a gente chega na seletividade dessa forma. As pessoas que estão lá presas não são os cometedores de crimes, porque cometedores de crimes somos todos nós. Mas aqueles lá são os mais vulneráveis, são os acháveis pelo sistema. É assim que se produz a seletividade. Mas como é que a gente pode dar conta disso? Os outros agentes, né, que são, por exemplo, as agências judiciárias, juízes, promotores, a gente não pode fazer muita coisa. A gente atua com aquilo que a polícia já filtrou, aquilo que já passou pelas instituições policiais. O que a sociedade espera de nós é que a gente legitime isso, né? Que a gente dê um cunho de legitimidade com o devido processo legal, mas não só com isso, com um jargão bonito, com as colendas e egrégios tribunais, né? Com o paletó e a gravata, para aquilo que a gente produz, alcaçuz e outras coisas, parecerem algo que vem de uma fonte séria, né? De uma fonte solene e imponente. Essa é a função das agências jurídicas. Mas existem outras agências, que são as agências de reprodução ideológica, que é a academia, são as faculdades, são algo como a Escola Superior da Defensoria Pública, onde a gente produz o conhecimento que vai ser utilizado por todas as outras agências. Esse é o espaço de disputa. Esse é o espaço político de atuação de todas aquelas pessoas que acalentam a utopia de uma sociedade livre, justa e solidária. Eu queria, portanto, dividir com vocês, deixar concluir dessa forma, dividindo com vocês da Defensoria, que falo agora especificamente para a Escola Superior, uma experiência que eu vivi no ano passado, muito interessante, porque não tem nada pior, dentre esses atores jurídicos, do que um defensor que não é consciente do seu papel. Um defensor que funciona a favor da lógica do encarceramento. Infelizmente, eles existem, né? Infelizmente, há. Então, uma experiência muito positiva que eu queria dividir com vocês, que eu vivi, foi um convite honroso de um grupo de defensores públicos de São Paulo para participar de um curso popular e gratuito de preparação para o concurso da Defensoria Pública de São Paulo. E eu fui muito honrado. A sala não tinha nem onde pendurar o quadro, era um lugar caótico. Mas os professores que foram lá dar aula, e foram dar aula, inclusive, de criminologia, de um processo penal garantidor, são o que há de melhor no Brasil em termos de direito. Você não encontra... É sujeito que, se for pagar a aula para ele, é R$10.000 a hora a aula. Se fosse pagar o preço justo, né? E foi gente que foi de graça para lá. Eu paguei minha passagem para ir dar aula nesse curso da Defensoria. E está tudo no YouTube, né? Eles divulgam tudo, né? Eu acho que é com iniciativas dessa forma, né, que a gente faz a resistência possível dentro das agências de reprodução ideológica, para tentar, inclusive, como disse Rafson, disputar não apenas a academia, mas disputar o senso comum, né? Para mostrar, por exemplo, né, que esses flagrantes que se fazem, né, no âmbito do combate ao tráfico de drogas, a esmagadora maioria deles são absolutamente ilegais. E não são, muitas vezes, reconhecidos assim pelo Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não tem os instrumentos de crítica possível para reconhecer isso. E aí se vê, muitas vezes, refém do senso comum, né? Por isso é preciso disputar a academia, mas é preciso também, Rafson, concordo inteiramente, disputar o senso comum, né? Disputar o senso comum na sua família, quando você estiver conversando e vem aquela sua tia, né,
isso é um absurdo, você tem algo a dizer. Né? Tem um amigo, professor, eu tenho que terminar contando essa história, né? Que ele disse que tinha uma tia mais ou menos assim, e que quando... eu falei de tia porque eu me lembrei do personagem mesmo, né? Que quando o Fernandinho Beiramar estava perigando de ser solto, ela ficava apavorada, ele dizia, meu Deus, esse homem vai ser solto. Como se no outro dia Fernandinho Beiramar fosse bater na porta dela, né? E dizer, olha, dona fulana, cheguei, né? Para aterrorizar, né? Eu sou a corporificação de todos os seus medos. É preciso que a gente, portanto, saiba dialogar com a sociedade civil para disputar também o senso comum. Muito obrigado, desculpe pelo excesso de tempo. Eu queria também aproveitar a oportunidade são 2 livrinhos meus que eu queria deixar como colaboração para a biblioteca da Escola Superior, tá? Na mão de Firmino. Doutor Elmi, agradecemos. E agora passamos a palavra para a ouvidora da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a senhora Vilma Reis. Olá, boa noite. Para as pessoas que eu não encontrei ainda, não falei, meu nome é Vilma Reis. Sempre me apresento assim, com nome e sobrenome. Acho que é importante a gente estar numa sociedade onde as pessoas ainda têm muita dificuldade em falar que existe racismo, opressão de gênero, muita misoginia, muita lesbofobia e a tentativa permanente de humilhação às mulheres. Então, é importante que a gente tenha nome e sobrenome, né? E eu gostaria de dizer o seguinte, a humilhação espalhada à população na cidade toda. Muitas vezes, quando os nossos corpos chegam às prisões, nós já estamos mortos. Porque se um grupo de jovens tenta se organizar para fazer algo no espaço da cultura, são criminalizados, são humilhados. Se um grupo de mulheres tenta se levantar em algum lugar, são criminalizadas. Se a gente tenta adentrar alguns espaços dessa sociedade, que às vezes é um mero eufemismo dizer que é constituída de maioria negra, porque no dia 22, pasme, no próximo dia 22 está marcado o julgamento de uma ação no TJ da Bahia. Simplesmente porque diante de um concurso para procurador do município de Salvador, o concurso foi fraudado nas cotas. E pessoas que não deveriam ocupar as vagas estão indo para o tribunal para contestar a posição da população negra, a maioria desse estado. Nós ocupamos o tribunal semana passada, os desembargadores nunca tinham visto uma coisa daquela, e viram na semana passada, e eu convoco aqui todas as organizações do movimento social que estão aqui presentes, que no dia 22 estejam no Tribunal de Justiça. E pela segunda vez na história desse estado, ocupe as galerias do Tribunal de Justiça. Eles ficaram com medo, era a primeira vez que viam várias pessoas negras se levantarem. Foi como um desafio. Então, quando nós chegamos às prisões e aos cemitérios de Piripiri, na Quinta dos Lázaros, no Campo Santo, em Itapuã, em Simões Filho, nós já chegamos realmente mortos. Nós já estamos mortos, porque é uma sociedade em que a nossa existência é questionada desde a hora em que nascemos. Aqui é tão violento quanto a África do Sul nos anos 80. E mesmo assim é difícil falar na palavra racismo. Parece uma curiosidade, um capricho do movimento negro falar em racismo. Mas a gente está numa sociedade em que os jovens não podem sequer se organizarem num grupo, não podem fazer nada, porque pessoas se levantam de forma violenta para combater.
Então, eu gostaria de abrir com um pouco dessa reflexão, saudar todas as pessoas que estão nesse auditório e no interior da Bahia, por todos os 29 pontos em que essa conferência está sendo transmitida, para dizer que tem muita luta para dentro e para fora. Muita luta. E dizer que é nesse país que, como uma mulher negra que não tenho vergonha de ser uma mulher de esquerda, gostaria de dizer que, em espaços como esse, Dr. Rafson, nós deveríamos tirar moção de apoio à desembargadora Kenarique, que está sendo covardemente sofrendo um processo. É a primeira vez no Estado brasileiro uma desembargadora num tribunal que tem 362 homens e 48 mulheres. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ela vai ser cassada porque abriu as portas da prisão diante da violação no limite do direito dos presos. Essa é a conjuntura que a gente está enfrentando. A desembargadora Kenarique vai ser punida nesse país. O terceiro ponto que eu trago para a nossa reflexão aqui, agradecendo demais a coragem da Escola Superior da Defensoria, a proposição, a todas as chamadas que nós fizemos, doutora Firmiane. A terceira questão que eu trago aqui é que a gente continue se manifestando em relação à postura covarde desse governo golpista de chamar para compor o 11º nome do Supremo Tribunal Federal, exatamente um senhor que aposta no superencarceramento e na guerra às drogas, né? É impressionante o que nós estamos vivendo. Como é dantesco, em pleno século XXI, nós vivemos, imagine, vivi juntamente ali com a companheira Tânia Palma e outros companheiros que aqui não estão nesse momento, vivemos uma situação no mês de dezembro, indo com algumas mães procurar um grupo de jovens, e em todas as instituições que nós passamos, em pleno feriado, porque era a condição deles continuarem vivos, né, Tânia? Em todas as instituições que deveriam resguardar direitos, as pessoas queriam que nós dessemos o mapa das tatuagens que eles tinham no corpo, para daí decidir se eles tinham ou não direito a serem sequer procurados nos computadores das instituições públicas. E nossos dias de segunda-feira, aqui na ouvidoria, no contexto da Defensoria Pública, são terríveis. Nossos celulares ficam abertos nos finais de semana, não é uma vaidade nossa. Não é porque a gente é tudo assim, não, porque tem que ter... Não, ou fica aberto, ou a gente não impede uma série de mortes. Essa é a situação que nós temos. E, ouvindo recentemente a pensadora guineense, filha de guineense de um angolano que vive em Berlim, que veio fazer residência artística na Bahia, Grada Quilomba, ela nos disse, ao falar no ICBA e no Vila Velha, que ao estarmos no espaço público, precisamos falar do que nós queremos. E o que nós queremos, para a gente evitar esse cenário dantesco que nós temos na política prisional, primeiro, nós levantamos aqui a proposta que nós consideramos corajosa. Tem que ter coragem de fazer corregedoria externa na polícia. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem de fazer ouvidoria externa na polícia. Você não dá o peixe para o gato tomar conta. Certo? E a terceira questão... Vamos parar com um discurso, lamentavelmente fácil, de que é uma polícia negra matando negros. Eu escrevi uma dissertação de mestrado e sei que quem comanda a polícia não é negro. Nessa Bahia negra. Não é negro. Tive a oportunidade de entrevistar 18 dirigentes das polícias e sei que eles não são negros. Mesmo quando tem um negro na frente. Mesmo quando tem um negro na frente. Portanto, a terceira questão aqui, para além das ouvidorias
externa, das corregedorias externas, é como é que a gente cria estruturas em que, no próprio estado da Bahia, todos os outros segmentos do Poder Executivo compreendam que investir na Defensoria Pública não é um gasto. Um gasto, um inacreditável, é você contratar um advogado dativo para fazer um júri e ganhar R$21 mil. Um defensor que vai para um município, assume absolutamente tudo e no início da sua carreira não ganha R$21 mil por mês. Portanto, a gente convida aqui a sociedade a ter coragem de, junto conosco, quando a gente convidar para aprovação da lei orgânica, para a mudança que está em curso na Assembleia Legislativa, que os movimentos todos, Maura, você que está aqui do MSTB, Movimento Sem Teto da Bahia, Tânia Palma, você que está aqui, da Rede de Mulheres Negras, de tantos outros movimentos, as companheiras que estão aqui, de diversos movimentos, Carol, sua turma que está lá na UNEB, aguerrida, fazendo realmente o direito de guerrilha, que a gente ocupe as galerias da Assembleia Legislativa pela aprovação dessa mudança. Porque não é possível. Em pleno século XXI, a gente tem 277 comarcas, está ampliando as comarcas e nós temos a presença da Defensoria em 29 comarcas. Como é que você promove direitos? O texto que Elísio Lopes Júnior produziu para a gente ler na Noite da Beleza Negra, ele não foi um texto por acaso. Ele fez aquele texto depois de muita conversa. E o texto está se espalhando pelo país, não é por uma vaidade nossa. Nós estamos fazendo um debate que envolve as nossas vidas, envolve a nossa existência, envolve a atitude das pessoas que têm coragem, mesmo sendo gestoras públicas, de chamar a polícia até mesmo para grupos de jovens. Porque discorda. Então, e a gente tem que enfrentar por dentro e por fora, que muitas vezes as demandas chegam em alguns espaços e as pessoas não entendem que tem que acolher. Então, eu gostaria de trazer essas questões para a nossa conversa, porque essa é a nossa forma de dizer que, nesse tempo, é verdade, de muito populismo penal, muitos que aparentemente estão no nosso campo são chamados a ajudar a fazer aquilo que João Vargas muito bem lembra para a gente, chamados a fazer o gerenciamento do genocídio, ajudar a fazer o gerenciamento do genocídio. Nós entendemos que a Defensoria Pública e o MP não devem cumprir esse papel. Devem se recusar esse papel e, particularmente, definir que essas instituições têm lado. E do lado deve ser da sociedade. Esse é, no nosso entendimento, um caminho para a gente redesenhar essa conversa. A outra questão, quando a gente chega nos salões no salão do IML, no local de reconhecimento das pessoas, a gente precisa reverter aquela situação de humilhação às mães. E aí a gente conta aqui com algumas instituições presentes nesse debate para a gente conter essa fronteira de ódio e humilhação às mulheres negras. Porque você imagine o que é uma servidora ligar um computador e você, a servidora dizer, olha, a média por dia é de 8 a 10. Como é meio-dia, até agora só tem 5. É a média por dia de morte de jovens negros nessa cidade. Eu não estou falando do estado da Bahia, eu estou falando de Salvador e seu entorno. Então, nós entendemos que essa covardia, essa vingança colonial atualizada contra os negros, que é a chamada guerra às drogas, ela precisa ser enfrentada. Recentemente, eu, Silvio Humberto,
Matilde Charles e Wanda Chase, fomos à casa em Salvador. Foi no mês da consciência negra. Foi um dos dias mais tensos de nossas vidas. E nós não estávamos indo ali a primeira vez, mas era a situação que estava colocada. E nós precisamos pautar essa discussão aqui, especialmente porque é um momento em que parece que a sociedade está concordando com algumas coisas, ao ponto das pessoas tentarem nos confundir na República Brasileira de que podem usar a palavra direitos humanos sem qualquer critério, a ponto de dizer que as Nações Unidas lhe dê um assento com algum mandato para falar em nome dos direitos humanos. Então, a gente toma esse cuidado e dizendo o seguinte, que nós, enquanto que nos colocamos nesse debate, que entendemos qual é o papel do superencarceramento, que compreendemos que essa solução de guerra às drogas, ela é uma solução de racismo institucional. A situação dos presos provisórios, a gente entende que ela pode ser revertida. Eu concordo com o companheiro que falou aqui sobre a necessidade de ampliação da política para o interior da Bahia. Para mim, que fiquei lá como professora na Chapada Diamantina e vendo como se dá o desdobramento da relação das instituições policiais com a população pobre e negra, nós sabemos o quanto que é importante a audiência de custódia no interior da Bahia, não apenas nas chamadas cidades polos, mas também nas cidades médias e nas cidades pequenas, onde, nesse momento, como nos lembrava aqui uma das pessoas que me antecederam, as mães, quando a gente sai com o panfleto da ouvidoria e deixa em cada lugar, as pessoas às vezes acham que é um abuso. Não é não. As mães, quando elas sabem que não precisam vender a casa, e muitas vezes vender o pedaço de terra, concluindo o socorro, e vender o pedaço de terra, o único pedaço de terra que tem para plantar, para tirar o seu filho desse sistema covarde, e que é exatamente de superencarceramento e de banalização, quando a gente toma essa atitude, é porque nós entendemos que essa seletividade penal, ela precisa ser enfrentada compreendendo que o que estrutura a sociedade brasileira é o racismo. O que estrutura essa sociedade é o racismo. A CPI dos assassinatos de jovens, a senadora Lídice da Mata acabou de enviar para várias instituições na Bahia. Eu acho que é um documento importante. Recentemente, o professor Milton Júlio de Carvalho deu uma entrevista na Muito, intitulada Para Entender a Prisão Tem que Estudar a Rua. Eu acho que vale a pena a gente olhar. E aproveito aqui o Major Júlio presente nessa mesa de diálogo para dizer que nós, da Ouvidoria Defensoria Pública, iremos atravessar todas as unidades prisionais desse Estado com uma pesquisa para a gente compreender qual é o caminho para ampliar esse diálogo e também observar a atuação da Defensoria e tudo isso, mas fundamentalmente, para que quem está lá dentro possa ter mais contato com esse trabalho corajoso que a Defensoria Pública do Estado da Bahia faz. Não é fácil ser defensor e estar exatamente do lado dos direitos e ser garantista, e o garantista que acredita que mulher tem direito, que a comunidade LGBT tem direito, que a população negra tem direito. Não é garantista, é garantista acreditando na afirmação da identidade racial, de gênero, de orientação sexual e de pertencimento territorial. Porque cada vez que uma pessoa é presa em uma ponta do Estado e ela é levada para outra,
Isso significa destruição, muitas vezes, de muitas pessoas daquela família. Principalmente que nós sabemos que um homem preso, a mulher cumpre a prisão por extensão. A mãe cumpre a prisão por extensão. A filha mais velha cumpre a prisão por extensão. Então, essa é uma agenda demarcada por gênero também. E ter a compreensão disso é a gente entender o que a Rede de Mulheres Negras da Bahia nos disse no dia 13 de julho do ano passado. Parem de nos matar. Parem de nos matar. E eu acho que a Bahia, com essa oportunidade de pensar o que é você restringir a liberdade de cerca de 16 mil pessoas, quando a gente se lança nesse desafio, é porque nós sabemos quais são as forças dantescas que apostam no encarceramento da população negra. A gente está falando em encarceramento da população negra porque mesmo Sérgio Adorno, do Núcleo de Estudo da Violência da USP, quando foi olhar o superencarceramento em São Paulo e a pena que o juiz, esse juiz, viu, companheiro, que o CNJ lembrou para a gente que é de um sistema de justiça e de um judiciário constituído, não são palavras minhas, é a pesquisa do CNJ de 2014. 82% de brancos, cujas famílias seguem dinastias no judiciário. Nas faculdades de Direito também. Tinha o concurso do fulano, que o fulano ia até a idade que ele não podia mais e depois ele carregava o filho, não é a filha, é o filho, para substituí-lo na disciplina. Mas nós apostamos com as políticas de ações afirmativas que somos uma geração de cabeça erguida, bicão na diagonal, para fazer a mudança, e a universidade nunca mais será a do concurso do fulano, e a gente pode mudar o Brasil.